Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais um dia estamos aqui para a honra, para a glória do nosso Deus. Mais uma segunda-feira para fazer o nosso devocional. Estamos aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã, na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos familiares. Deus é muito bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso demais e tem tido misericórdia de nós, porque nós somos falhos, porque somos fracos, porque muitas vezes não fazemos como manda a palavra do Senhor. Bom dia, irmã Evanice. Estamos aqui iniciando nesse momento o nosso devocional. Glória a Deus. Estava com saudade, amada, de ver aqui o seu nome, né? De tão longe, hoje você foi a primeira a entrar. Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E nós estamos assim em um início de ano, onde o Senhor nos chama para examinar a palavra do Senhor, para buscar andar como manda o Senhor. Nessa segunda-feira, o Senhor faz uma pergunta a mim e a você. Você crê no Senhor Jesus? Mas você crê no Senhor Jesus como manda as Escrituras? Porque se você não crê, como manda as Escrituras, a palavra do Senhor vai dizer que os demônios também crêem. Eles crêem que tremem, mas eles não obedecem. Eles não obedecem. Então nós estamos aqui nessa manhã para nos colocarmos diante do Senhor. Colocar nossa vida, pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pedir ao Senhor que nos alimente, que nos fortaleça, que coloque essa fé genuína em nós, que nós venhamos colocar nossa fé em prática. Porque como nós vamos ler agora, a fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que colocar em prática a nossa fé. Bom dia, Edileuza Pontes, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, irmã Evanice. Vamos ler versículo 18 e 19. Irmã Ana Sena, irmã Cicinha, que eu amo muito, chamo assim carinhosamente. Vamos iniciar lendo esses dois versículos que o Senhor trouxe para mim e para você que está aí comigo nessa live, para você que irá assistir depois, vai ficar o vídeo no Facebook, como também vai ficar no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. Tiago, capítulo 2, versículo 18 e 19, vai dizer assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios crê e tremem. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao Senhor
que Ele fale aos nossos corações, que Ele continue falando aos nossos corações, porque a palavra dele já iniciou esse devocional aqui hoje, falando ao meu coração e ao seu. Mas para que essas palavras elas fiquem gravadas, para que nós venhamos colocar ela em prática. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, Senhor grandioso, santo, 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 santo. Senhor é o teu nome, digno de toda honra, digno de todo louvor. Ó meu Pai, glórias nós te damos nessa manhã, Senhor, porque tu és o Criador de todas as coisas, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer pela nossa vida. Senhor, nós queremos te agradecer pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa família, Deus. Senhor, pela igreja a qual nós congregamos, Pai. Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Senhor, que não são poucas. Mas nós nessa manhã te pedimos, Senhor glorioso, Senhor grande, misericordioso. Senhor, coloca em nós fé. Senhor, nos faz dar um bom testemunho. Senhor, nos faz andar nos teus caminhos, confiando em ti, Senhor. Senhor, que aonde nós venhamos passar, o teu nome seja glorificado. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Minhas irmãs, eu lendo aqui esse versículo, como eu sempre coloco no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube, é um testemunho. O que eu tenho atravessado esses dias. São muitas lutas. Mas aqui, a palavra do Senhor diz a mim e a você. Você tem fé? Tem? Aí nós dizemos amém. Então, essa fé, ela tem que ter obras. Ela tem que ser colocada em prática. Tem que confiar no Senhor. E tem que fazer o que manda a palavra do Senhor. Às vezes, nós olhamos para as situações e falamos assim: eu creio, eu tenho fé, mas não põe em prática essa fé. Não obedece o que manda a palavra do Senhor. Porque às vezes nós temos que pagar um preço alto para poder exercer essa fé. Nós temos que muitas vezes confiar totalmente no Senhor, que aos nossos olhos a situação já está perdida. E às vezes nós queremos agir com a força do nosso braço. E aí nós fazemos a coisa errada. E pela fé, nós temos que fazer como Abraão. Abraão, ele esperou tanto por esse filho. Mas quando ele foi colocado à prova, ele não pensou duas vezes, ele exerceu a fé que ele tinha. Ele exerceu. E muitas vezes nós achamos que se tomar uma decisão, nós vamos magoar o esposo ou os filhos. E aí nós desagradamos a Deus. E nós vamos ter aqui um exemplo tão lindo, que Abraão, ele pegou esse filho em silêncio e levou para cumprir o que o Senhor tinha dado a ordem a ele. Esses dias eu atravessei assim um deserto,
porque eu escolhi agradar o Senhor. Mas o Senhor é tão fiel, minhas irmãs, que Ele permitiu, foi Ele que colocou a fé, e que eu exerci aquela fé, que a situação foi resolvida pelo próprio Deus. Eu não precisei fazer nada. O nosso Deus, Ele se garante, Ele se responde. Quando nós fazemos como manda a palavra do Senhor, quando nós exercemos a nossa fé, como manda a palavra do Senhor. Aqui a palavra vai dizer, Tiago, ele vai falar, ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer assim no versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhar fé salvar? Meu óculos está uma benção. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé sem obras não salva. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, a que e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aceitai-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele está falando aqui que se chegar um irmão necessitado e nós só acalmarmos com a nossa voz e não tomarmos uma atitude, do que é que isso vai servir? Nós temos que ter atitude. Se chegar um irmão necessitando da companhia, necessitando que você faça algo, e você só diz, vai dar tudo certo, mas você não se dispõe a ajudar, do que adianta? De nada. Da mesma forma, está falando aqui nesse versículo, que se eu e você tivermos fé, eu creio no Senhor, mas você não colocar em prática essa fé, ela também, a fé só em si, ela não salva. Nós temos que colocar em prática, ter uma vida santa. Nós temos que congregar. Nós temos que andar com os irmãos em comunhão. Nós temos que auxiliar na nossa igreja quando necessário. Nós temos que chorar com os que choram, que nos alegrar com os que se alegram. Mas, meus irmãos, nós também temos que ter uma vida de acordo com a palavra do Senhor. O que é que adianta eu dizer que eu tenho fé? Eu creio que Jesus é Jesus. Mas eu não ponho em prática o que Ele manda eu fazer. Eu continuo fazendo o que é errado. Vai estar fazendo ter o mesmo comportamento dos demônios. Eles creem. Eles creem e eles têm medo. Mas eles não põem em prática a obedecer o que manda a palavra do Senhor. Que é buscar o Senhor, que é estar na casa do Senhor. Alguns dizem, eu vou servir o Senhor de casa mesmo. Mas nós temos que congregar, nós temos que estar juntos, nós temos que orar juntos, nós temos que nos fortalecer. Mas também no nosso trabalho, nós temos que dar um bom testemunho de servo de Deus. Na nossa vizinhança, nós também temos que dar um bom testemunho. A irmã Solange, ela vai para a igreja, veja ela indo para a igreja, mas essa mulher, ela é intragável. Isso não é um bom testemunho.
Isso aí não é estar colocando em prática. Um servo de Deus aonde os vizinhos nem suportam. Isso não é de Deus, meus irmãos. Não é. Ou então, para agradar a alguém, você desagrada a Deus. Ontem eu passei até por uma luta. Ontem eu nem fui para o culto. Nós chegamos tarde demais. Mas eu fui colocada à prova. Nós fomos em 2 carros para o sítio. E no nosso carro nós levamos os filhos do meu cunhado. E nós tínhamos que trazer. Olha o que aconteceu. Na hora que era para mim voltar, eu encontrei um irmão. E ele disse: minha irmã, tá uma luta na estrada, porque geralmente na estrada do sítio tá tendo blitz. Muita gente que anda sem carteira. Eu sou habilitada, minhas irmãs. Eu sou habilitada. Eu estava dentro da lei. E nós falando dos riscos, e ele falando que é perigoso andar com criança sem cadeirinha e tudo. E eu segui para a casa do meu cunhado. Quando eu chego lá, eu tinha que trazer todo mundo no nosso carro. Passava de 11 pessoas quase. E muitas crianças sem cadeirinha. E aí eu disse: eu não vou. Eu já estou há mais de 15 anos habilitada e eu não tenho uma multa. Eu não tenho. Para dizer que eu não tenho, eu tive aparecer uma multa por conta de um brinquinho que estava na minha orelha e apareceu no fotossensor que eu estava de fone de ouvido. Nunca nem botei um fone de ouvido no meu ouvido. Foi a única durante quase de 15 a 20 anos de habilitação. E eu disse: eu não vou. Vai ter que esperar o outro carro para nós sair junto daqui. E isso desagradou a muita gente. Isso desagradou. Meus irmãos, o inimigo às vezes prepara cilada para o nosso pé. Mas o Senhor é tão maravilhoso que na vinda que eu fui saindo do nosso sítio, apareceu um irmão e disse: minha irmã, essas estradas tá cheias de policial. E eu estava sozinha no carro. Qual risco teria? Nenhum. Porque eu sou habilitada e o nosso carro estava em dias. Mas quando eu cheguei lá na frente, deixa que o Senhor já me deu um alerta no caminho. E eu que já estava ligada no Senhor, quando eu ouvi o recado, eu disse: pois vai ter um porém, nós não vamos sair daqui. Nem que eu chegue atrasada em casa, que foi o que aconteceu. Eu não vou com desse tanto de criança sem cadeirinha, desse tanto de gente dentro desse carro, para que a gente seja parado na estrada. Vou estar fazendo o que não manda a palavra de Deus. Eu tenho que ser obediente às autoridades. E isso desagradou muita gente. Alguns tinham compromisso, eu também tinha. Eu tinha o culto. Eu poderia ter dito: eu vou agora e vocês vão ficar aí, espere pelo outro carro. Mas fiquei com todo mundo, mas isso desagradou a muita gente. E ultimamente, minhas irmãs, eu creio que você, como eu, aquele que tem andado nos caminhos do Senhor, o que tem procurado andar, tem desagradado a muita gente. E tem passado também por muitos estreitos. Muitos estreitos. Como eu falei no Ano Novo, as irmãs sabem aqui. Nós estávamos juntas e eu escolhi estar ali junto com as irmãs no culto da meia-noite do Ano Novo. Mas foi um preço muito alto que eu paguei. Mas o Senhor, Ele respondeu por mim. Ele respondeu. Então, é isso que a palavra do Senhor diz. O que adianta nós dizer que temos fé e não colocar em prática? Se você tem fé no Senhor, se você crê na palavra do Senhor, como manda as Escrituras, nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes. Tem coisas que nós temos que relevar. Porque a palavra do Senhor diz: se depender de vós, tende paz com os outros. Mas tem situações
que nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor. Nós, como servos de Deus, nós temos que colocar em prática, nós temos que andar como manda a palavra do Senhor. Ah, eu não vou para a casa do Senhor. Não, não faça isso, a não ser que realmente não dê. Ah, eu não vou fazer isso e aquilo porque eu vou desagradar. Bom dia, Zileide. Oh, glória, minha prima amada. Eu não vou fazer isso, fazer aquilo porque eu vou desagradar alguém. Eu posso desagradar a minha mãe, ou a meu pai, ou ao meu esposo, ou aos meus filhos. Quem é que nós temos que agradar em primeiro lugar? É ao Criador. É ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui a palavra do Senhor diz, ele diz, tu crê que Deus é um só? Tu crê, fazes bem. Até os demônios crê e treme. Os demônios crê e treme. Agora eles não obedecem. Eles vão continuar fazendo o que é errado. E muitos irmãos sabem que nós temos que fazer o que é certo e fazemos o que é errado. Muitos. Ah, essa atitude aqui não é de um servo de Deus. Eu não estou aqui para falar de religião. Não. Eu estou aqui para falar de um Deus todo-poderoso, que é único. Mas a palavra também vai dizer que nós temos que ser obediente a Ele. Crer nele como manda a palavra do Senhor, não como eu quero que seja. As obras de quem tem fé é fazer o que manda a palavra do Senhor, mesmo que desagrade o seu amigo de trabalho, o seu patrão, o seu marido, os seus parentes, mas nós temos que fazer o que agrada ao Senhor. Tem examinado as Escrituras? O que é que tem dito a você? O que é o certo a fazer? É ser imitador de Cristo. O que é que o apóstolo Paulo diz nas cartas dele? O que é que Tiago está dizendo aqui? Que nós temos que ter fé, mas nós temos que colocar ela em prática. As obras, não é só aquelas obras de abençoar, ele dá aqui o exemplo, que não adianta nós orarmos por um irmão que está necessitado e não abençoar. Da mesma forma, não adianta nós dizer que cremos no Senhor Jesus e não fazemos o que ele manda. Porque os demônios crê que treme, mas eles não obedecem, porque eles já sabem que são derrotados e mesmo assim eles continuam infernizando a vida de cada um, tentando a pecar. E muitos servos de Deus, muitos estão hoje fazendo isso. Crê e diz glória a Deus, mas nem treme, nem tem medo. É como se não conhecesse esse Deus Todo-Poderoso. É como se não conhecesse. Porque realmente ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. E a mão do Senhor vem sobre nós. E os olhos dele vê o que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tendo diante do mundo. Se o nome do Senhor está sendo engrandecido através da minha vida e das minhas obras, ou se eu estou envergonhando o nome do Senhor. Eu, como serva de Deus, estou sentada na mesa dos escarnecedores, zombador. Eu quero dizer assim, meus irmãos, bebendo, me prostituindo, fazendo o que não agrada ao Senhor.
Porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em um mundo onde nós temos pessoas que nós amamos e que são desobedientes a Deus. Nem por isso o Senhor diz que nós temos que abandoná-los. Não é isso. Nós temos que orar e temos que dar exemplo para que eles se voltem para o Senhor. Agora nós temos que ser imitador de Cristo e não imitador do mundo. Nós temos que colocar a nossa fé em prática. Nem que isso, nosso pescoço tenha que ir para a guilhotina. Mas o nosso Deus, ele se responde. Ô, meus irmãos, quando nós vamos ver os heróis da fé, quando nós vemos aqui Abraão, como a palavra tem dito, diz aqui no versículo 23, do capítulo 1 de Tiago, diz assim: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pela fé, foi pelas obras que a fé se formou. E se cumpriu as escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Até hoje, nós conhecemos a história que Abraão, ele foi lá e ele obedeceu o Senhor, querendo sacrificar o seu filho Isaque. E nós, muitas vezes, somos colocados à prova, a mostrar quem é Deus, a exercer a fé com as nossas obras, com as nossas ações, e muitas vezes nós não fazemos. É isso, minhas irmãs, que a palavra do Senhor diz para nós nesse começo de ano, para que nós venhamos exercitar nossa fé, mostrar através da nossa fé com as obras, porque as obras de um servo de Deus é ser imitador do seu Criador, é fazer o que manda a palavra do Senhor, não ser imitador dos demônios, porque eles também crêem. Tem um monte que estão dentro da igreja. As igrejas hoje estão lotadas em alguns lugares, mas de pessoas que não obedecem. Crê, igual aqueles demônios dizem: o que temos? Nós contigo. Tudo se tremendo quando viram Jesus. Todos ficaram com medo. Nos manda para aqueles porcos. Eles sabiam que Deus era poderoso, mas eles não obedeciam. E tem muitos que estão brincando hoje com a palavra de Deus. Diz que crê, mas não obedece. Vai até para a casa do Senhor, mas não obedece. Age da mesma forma de demônios. Crê, mas não obedece. E obedecer tem um preço. Obedecer tem um preço, meus irmãos, minhas irmãs. Às vezes, obedecer, como o Tiago está dizendo aqui, com um irmão que está necessitado, é dividir, às vezes, o pouco que você tem. E obedecer, colocando a fé em prática para dar um bom testemunho. Às vezes, tem pessoas que até se afastam de você. Ou então, às vezes, você tem que pagar um preço alto dentro da própria casa, porque você escolheu obedecer a Deus, colocou em prática o que manda a palavra de Deus. As suas obras foi semelhante à fé que você tem em Jesus. Crê que ele se responde, porque tem coisa que você diz: Senhor, eu vou. Mas eu sei que se eu olhar com os meus olhos humanos, Senhor, eu estou perdido. Mas eu creio que o Senhor vai me tirar dessa situação que eu entrei. E aí a gente entra, a gente toma uma atitude de cristão, de verdadeiro servo de Deus. E eu quero lhe dizer e lhe afirmar que o nosso Deus responde
Ele responde porque ele respondeu a Elias ali, ele respondeu com fogo. Ele respondeu e ele responde a mim e a você. Ele respondeu porque, minhas irmãs, eu não vou entrar em detalhe das decisões que eu tomei esse início de ano. O meu Deus respondeu sem eu precisar fazer nada. Ele respondeu. Quando eu escolhi fazer a vontade do Senhor e o que está escrito na palavra dele, que é amar o nosso Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, ele respondeu: tu não está só, tu escolheu a mim e eu te defenderei. O Senhor respondeu à oração de Elias, mandou fogo do céu, fogo que consumiu tudo ali, lambeu até a água, derreteu até as pedras. Da mesma forma, quando nós decidimos andar nos caminhos do Senhor, ser obediente a Ele, e as nossas ações, as nossas obras é semelhante à de um servo de Deus, Ele cuida de mim e cuida de você. Mesmo que você tenha que entrar na fornalha de fogo, na cova dos leões, mesmo que você tenha que atravessar, pisar no mar para ele se abrir, atravessar o rio em época de cheia. O nosso Deus, ele faz milagre, ele fez no passado e ele faz hoje. Ele faz hoje. Mas para isso nós temos que ter a atitude de um servo de Deus. Nós temos que ter a atitude de um servo de Deus. Mesmo que às vezes, como eu acabei de falar, vai ter dias que você vai até desgostar alguém dentro da sua própria casa. Está na palavra do Senhor. Quando ele diz que os nossos inimigos se levantariam até de dentro da própria casa. Dentro da casa que você mora, dentro dos seus familiares, dentro da igreja que você congrega. Porque às vezes, se você for falar que aquela atitude daquele irmão não está certa, ele às vezes se levanta contra você. Se você for falar que a atitude do seu esposo ou dos seus filhos não está certo, não corresponde com a atitude de um cristão, vai se levantar contra você. Não é que você está julgando, não, mas é a palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Aquela atitude não está errada, não está certa. É assim, minhas irmãs. Então nós temos que, as nossas obras têm que ser de acordo com as obras de um servo de Deus. Nós temos que colocar em fé, em prática a nossa fé, porque a palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta você dizer, eu sou crente, eu sou cristão, e não ter uma vida de cristão, não ir para a igreja, não estar junto com os irmãos, não sentir o desejo de estar junto, muitas vezes de tomar uma atitude para estar na casa do Senhor, que às vezes custa caro tomar uma decisão para escolher o Senhor, os caminhos do Senhor. É isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Às vezes tem coisas que custa caro, mas nós temos que tomar essa atitude. Porque se você só dizer eu creio e não obedecer, está tendo a mesma atitude dos demônios. Está sendo igual aos demônios. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra. Ele diz, crê no Senhor Jesus, faz bem. Faz bem você crer. Muita gente está procurando em que crer aí. Tem gente crendo até num pedaço de pau. Você quer crer, você crê. Mas os demônios também creem e tremem. Crê e treme. Agora, crer e obedecer, como diz o Senhor, crer no Senhor Jesus somente, no Deus Todo-Poderoso, e obedecer o que manda a palavra do Senhor. Aí muitas vezes o preço é alto, mas é isso que nós temos que fazer. É servir o Senhor. Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Ele é tudo em mim e em você. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fortaleça a sua fé. Se você está sendo provado, se você está sendo tentado a não exercer a sua fé,
Se as suas obras estão sendo como as obras de pessoas que não temem ao Senhor, reveja. Peça ao Senhor que fortaleça a sua fé, para que você tenha uma verdadeira atitude de servo de Deus, de cristão. E mesmo que você seja colocado no canto de parede, diga: eu escolhi foi a Deus. E ele se responde por mim. Esse louvor diz: cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Quando nós decidimos exercer a nossa fé como cristão, Deus nos faz crescer um pouco mais. E é assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Creia, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, glória! Tenha fé no Senhor Jesus. Tenha fé e será salvo, tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus. Creia. Mesmo que você tenha hoje que matar um leão para dar um bom exemplo, pois faça isso. Coloque sua fé em prática. Coloque sua fé em prática. Que as suas obras sejam semelhantes às obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja imitador dele, oh glória, seja imitador dele, minhas irmãs. Glorifique o nome do Senhor aonde você for, seja um imitador de Cristo. Que as suas obras diga quem você é, diga o tamanho da fé que você tem. Eita glória! Que as suas obras digam o tamanho da fé que você tem. Jesus na sua vida. Que é Ele quem luta por mim, luta por você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos defendido. Senhor, obrigado, meu Deus, porque quando nós dizemos não para o mundo, quando nós dizemos não para as coisas que não te agradam, quando nós fazemos a tua vontade, Senhor, o Senhor nos defende, o Senhor nos coloca em um lugar seguro, o Senhor luta por nós. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. E o teu nome é glorificado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Senhor, coloca em nós essa fé genuína, essa fé verdadeira, Senhor. Nos lava, Senhor, com o teu sangue, Pai. Nos purifica para onde nós passarmos, Senhor. Mesmo que pessoas olhem para nós e digam assim que pessoas se entristeçam até pela nossa atitude, mas que o teu nome venha ser glorificado, Senhor. Que diga assim, essa mulher ela tomou uma atitude que outra pessoa não tomaria, mas glorificou o nome do Senhor. Que o nome do Senhor foi glorificado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus que olha para nós e que o Senhor mandou o teu filho, Senhor, para servir de exemplo, para nós olharmos para ele, Senhor, e ser imitador deles na terra, meu Deus, imitador do teu filho Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós imitamos ao Senhor, Senhor, porque nós não fazemos como os demônios que creem e não obedecem, Senhor. Nós te obedecemos, Pai. Nós somos falhos, mas nós te obedecemos. E quando nós não te obedecemos, Pai, nós choramos e nós nos arrependemos e nós pedimos perdão ao Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nos abençoa nessa manhã, meu Deus, de segunda-feira, Pai. Abençoa a nossa casa, Senhor. Livra os nossos filhos de transgredir, Senhor. Nos livra, Pai, de nos afastar do Senhor. Livra, Senhor, a tua igreja nessa terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus. Glória a Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Oh, Deus maravilhoso, que Deus nos abençoe no dia de hoje e que você venha ser fortalecido com essa palavra do Senhor. Se você tomou alguma atitude que entristeceu alguém, mas glorificou o nome do Senhor, pois se alegre. Se alegre, porque será grande o seu galardão. Eita glória! Será grande o seu galardão, será grande o seu galardão e o meu galardão, porque nós agradamos o Todo-Poderoso. E é o dono ele é o dono da nossa vida, ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Se você agradou o Senhor, pronto. Você fez a coisa certa. Glória a Deus. Beijo da irmã Solange, beijo da irmã Solange. Estejam orando, meus irmãos. A luta continua muito grande, mas nós servimos a um Deus que é maior do que todas as coisas. Quando nós escolhemos Ele, Ele se responde por nós. Deus abençoe a sua vida e até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Pai. Glória a Deus, glória a Jesus.